Olá, bom dia. Bem, e você? Passando aqui com vocês para montar aí mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica. Nós estamos hoje no dia de número 125. 125, capítulo de 1 Reis, versículo 19 ao 20, e Lucas, capítulo do 23, do 1 ao 25. Você que esteve conosco da última vez, né? Nós estávamos falando sobre a vida do profeta Elias e como ele havia aí derrotado os 400 profetas de Baal, 450, se não me engano, e as 400 profetas de Azera, tinha também esses. Só que agora, nessa altura do campeonato, Elias ele tem uma crise emocional. E aí mostra como que ele também era uma pessoa humana, por mais que ele fosse um profeta de Deus, ele também teve um momento de vulnerabilidade. E nessa crise existencial, ele vai se refugiar em uma caverna, mas, para ser mais precisa, no Monte Horebe, próximo ali, também conhecido como Monte Sinai. Então, vou dar mais detalhes para vocês, para a gente dar início nessa passagem hoje. Vamos orar para a gente começar? Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, por mais essa manhã, por tudo que o Senhor tem nos entregado, nos dado, por mais uma vez pela revelação da Tua palavra. Nós entregamos esse momento da Tua presença, que o Senhor possa falar através da Tua Bíblia conosco, mais uma vez, que é a Tua voz. Nós pedimos discernimento do Espírito Santo para melhor compreensão de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Capítulo de número 19, verso 1. A palavra vai começar assim. A fuga aqui de Elias. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Então Jezabel era esposa do rei Acabe e ela era bem conhecida pela sua maleficidade. Ela realmente era alguém que era má de verdade. Então todos tinham medo dela, inclusive o próprio marido, né? E aí ele chega para avisar a Jezabel que não funcionou lá, todos os profetas estando lá. Baal não respondeu às solicitações dele, né, de mostrar e responder ao sacrifício. E eis que Elias ali havia vencido. E por ter vencido, ele tirou a vida dos profetas. Eis que ele chamou a presença de Deus por 3 vezes, na terceira vez o fogo consumiu o holocausto, e aí ele provou que só o Senhor é Deus, e somente. E os profetas de Baal foram presos, e eles mataram eles próximos ali do ribeiro de Quizon. A chuva veio, já havia 3 anos que não chovia, e agora Jezabel faz um ultimato. Ela fala que Elias venceu, beleza, matou os profetas à espada, porém agora eu vou tirar a própria vida. Eu vou tirar a vida dele, quer dizer. Deixa eu ver onde tá. Versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi e chegou a Berseba.
pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. E olha só que coisa, né? Ele caminha para um deserto. Deserto sempre é sinal aí de provação. Deserto é sinal de prova. Aqui, diante da ameaça de Jezabel, ele se sente um derrotado. Ele tinha acabado de vencer, mas diante dessa mulher que tinha feito essa promessa aí de que tiraria a vida dele, ele simplesmente começa a passar por um período aí de perturbação. E aí, numa angústia muito grande, um desespero muito grande, ele, nesse momento de fraqueza, de desânimo, ele caminha para esse deserto. E lá, ele tem o apoio da presença de Deus, né? A provisão divina de Deus. Olha só. Ele disse que ele sentiu vontade de morrer e orou e disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Então ele ficou cabisbaixo mesmo, ele ficou triste mesmo. E ele deitou ali para dormir, para descansar. Verso 5, debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, coma. Então, o Senhor proveu ali alimento, sustento para ele diante do deserto. O Senhor nos dá alimento no deserto. O Senhor nos mantém. A gente que acha que às vezes está sozinho, Ele sempre traz um refrigério para nossa alma no deserto. Olha só, verso 6. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras, com brasas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e ele dormiu de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma, porque a viagem será longa. Então, olha só que coisa, né? Primeiro ele vai acordar, vai ver tudo que Deus tinha preparado. Acho que como que uma miragem, ele falou assim: eu não tô vendo isso não, né? Ou então tão cabisbaixo a ponto dele olhar tudo que o anjo tinha feito e simplesmente não dá muita ênfase, né? Ali ele estava com a alma ferida. Deus proveu ali alimento para ele, e esse alimento ia não somente restaurar a saúde física dele, mas também espiritual, porque era o que ele precisava, de um ânimo novo, de uma necessidade espiritual para ser refeita na vida dele. E aí, na segunda vez que ele ouve o anjo, ele resolve que ele vai comer e beber. E com a força, verso 8, daquela comida, caminhou 40 dias. E aí, como eu falo, né, gente? A Bíblia é cheia de coisas de números, né? 40 dias no dilúvio, 40 dias Jesus ali no deserto, 40 dias, 40 anos o povo andou pelo deserto e 40 dias aquela comida sustentou a Elias, né? 40. Então, se você estiver passando por uma prova, faz um propósito de 40 dias. Deus tem alguma coisa aí com 40, gente. Ele provê sempre coisa nova depois de 40 dias. E olha só, o monte aqui, o Monte Sinai, sempre ele é tido como algo muito importante. É para onde ele vai, para o Monte Horebe, também conhecido como Sinai. É onde foram dadas as tábuas dos mandamentos do Senhor. Eis agora que ele caminha para esse lugar. Depois dele caminhar essas 40 noites, o verso 9 vai dizer que ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui? Eu te provi alimento para você seguir viagem, né? E ele simplesmente resolve que ele vai ficar escondido na caverna. Como assim?
Elias, você está fazendo o que aqui? Aqui não é seu lugar. E aí o Senhor vai ter um encontro com ele. Olha só, verso 10. Tem sido muito zeloso pelo Senhor. No caso, quem dizendo Elias, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à estrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui? Mais uma vez, o Senhor confronta aí a vida de Elias. Tem esse encontro com ele não pelo fogo, não pelo vento forte, não pelo terremoto, mas aqui como é falado, pelo vento suave, pelo sussurro do vento, a voz mansa, suave, delicada. É aí a presença de Deus que é manifestada, de maneira grandiosa aí, mais sutil, tranquila. Deus, ele ressalva para nós humildade. Foi a palavra do ministério infantil. Bem-aventurados mansos, pois deles é o reino dos céus. A gente tem que também buscar discernir o que e como está vindo de fato a presença de Deus. Às vezes a gente fica sem entender como, se ele está falando, se ele não está. A gente tem que estar com os olhos e ouvidos abertos para entender a presença de Deus no meio das circunstâncias. E como que Jesus é gentil, como ele tem compaixão de nós, assim como aquele cego filho de Davi tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, eu quero te ver. E é assim mesmo, diante da nossa angústia, diante da angústia aqui de Elias, as palavras meio que duras, de Deus, não repreendem ele, mas acalma ele e orienta, para que ele possa renovar aí a sua missão diante das instruções que o Senhor vai dar a ele. Olha só, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde, verso 14, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azarel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Então, já que você está com receio, Elias, eu vou te dar uma última missão. Você vai voltar lá, você vai ungir Azarel, você vai ungir também Jeú como rei e você já prepara o próximo profeta. Já que você não se sente preparado para dar continuidade, prepara o próximo profeta. Imagina, voltar até o deserto ali e convocar quem vai vir após você.
Ali ele, diante dessa situação toda, né, ele vai enfrentar mais uma vez esse desafio de se colocar à frente da liderança que o Senhor o separou. Ele era um profeta, ele era a boca de Deus naquele lugar. Então ele tinha que fazer o que Deus mandava, executar o que o Senhor mandava, mostrar a voz de Deus diante das pessoas. E aí, ungir os próximos reis e preparar os próximos. Verso 17 diz assim, ó, quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, olha só, Elias vai receber essa notícia que quem for fiel vai permanecer vivo. Porém, aqueles que se mostraram dobrados aí à estátua de Baal, esses perecerão. Aqueles que se curvaram diante de Baal, esses perecerão. Então, por mais que ele achasse que estava sozinho, né, tinham 7.000 pessoas também. Elias não estava sozinho. Muitos profetas foram mortos, sim, foram mortos. Mas alguns também foram escondidos. Lembra aquela passagem? Aquele rapaz que havia escondido os profetas na caverna? Então, realmente haviam pessoas ainda, mas tem hora que a gente fica cego espiritualmente, né? E a gente não consegue lembrar nem enxergar. Mas o Senhor, Ele sempre cumpre os propósitos de Deus nas nossas vidas. E Ele sempre vai dar mais importância àqueles que obedecem em tempos difíceis. Em tempos difíceis, permaneça fiel ao Senhor, que Ele honrará a cada um de nós. Olha só agora, verso de número 19, o chamado aí de Eliseu e esses 7.000 aí junto com ele. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto, lançou sua capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. E Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, o sacrificou e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram. Então se levantou Elias e o servia. Então eis que Eliseu aí faz um churrasco. É verdade, é verdade. Então, ó, Elias, quando ele passa a capa, né, a representação na Bíblia, quando você for ver alguém passando a capa para alguém, mostra a transição de ministério. Eis que ali ele estava passando o ministério dele para Eliseu. Era um chamado, era o propósito que o Senhor tinha agora para com a vida de Eliseu. Eliseu compreendeu isso, né? E mesmo sendo jovem ali, lavrador, aquela transferência para ele foi muito significativa, foi algo muito forte de Deus. E ele prontamente falou assim: ó, eu vou me despedir dos meus familiares, mas agora eu vou desmontar tudo que tem aqui e eu vou seguir para esse propósito que o Senhor tem para minha vida. A gente tem chamados divinos, nós como cristãos, o Senhor também tem um propósito para cada um de nós. Às vezes a gente fica meio perdido, mas o Senhor fala, usa pessoas para mostrar o que Ele tem para cada um de nós. E diante dessa situação, a gente não pode recusar o chamado de Deus. No máximo, que nem Eliseu fez aqui, se despedir.
mas prontamente estar ligado aí para servir o Senhor, deixar para trás ocupações, né? Seguir dali para frente com o Pai. Ele sacrifica e mostra que ele realmente, o compromisso é total. Agora ele segue dali para frente com definição de que é isso que ele quer para a vida dele, abrindo mão do seu passado, da segurança que ele tinha financeira, porque quando a gente tem um trabalho, né, a gente tem segurança naquilo, mas quando você está vivendo na total dependência do Senhor, você entende, né, que Ele vai prover tudo. Necessidade do compromisso com Deus é radical nas nossas vidas, mas quando Ele desfaz do que Ele tinha, mostra que Ele não ia voltar mais para trás, e nem tinha como pensar nisso. Já tinha desmanchado tudo, já tinha matado todos os animais, então aquilo tinha que dar certo, aquilo tinha que fazer dar certo. Finalizamos 19, capítulo de número 20 de 1 Reis. A importância da confiança na providência de Deus, né? Como eu falei, ele deixou tudo para trás e agora ele seguia num novo momento com o Pai, com Deus, tinha certeza. Porém agora a gente vai ver o rei Acabe derrotando os sírios. Só para esclarecer algo para vocês aqui, a capital de Israel aqui era a Síria. Lembra que havia sido destruído todo o templo e havia construído na Síria, né, um novo local ali. E o rei Acabe, a Síria não, havia sido construído em Samaria, né, um novo local, uma nova capital ali para Israel. O problema é que o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele resolve que ele vai aumentar os impostos naquele lugar. Ele vai exigir tributos de Acabe. E aí, diante dessa pressão, né, que ele vai ser submetido, a gente vai ver um profeta de Deus trazer uma mensagem para Acabe. É isso mesmo. Em relação à vitória, ele continua sendo um rei de Israel, por mais que ele houvesse se voltado para outros deuses, ele continua sendo a pessoa à frente da liderança do povo de Deus. Então, os profetas ainda continuam falando com ele para orientar o povo. E aí ele fala que Deus entregará a Israel a vitória sobre os sírios. E aí a gente vai ver uma série de eventos que vão mostrar a confiança de Acabe na palavra de Deus e a capacidade dele de liderar esse povo. Então, Acabe vai ter um momento aí em que ele vai se voltar para o Senhor. Vamos ver aqui para você compreender melhor. Capítulo 20, versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram. Então, Ben-Hadad, rei da Síria, reúne aí mais 32 reis para começar uma guerra aí contra Samaria. E aí ele traz uma mensagem. Ele diz:
Ben-Hadad, a sua prata, o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. Ele exigiu demais, né? Vamos ser sincero, meu filho. Uma coisa é você cobrar impostos, prata e ouro. Agora, mulheres e filhos? Deu uma forçadinha, né? Eu acho. E aí o rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei meu, Senhor. Eu sou seu, e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad: quando enviei mensageiros que disseram: a sua prata, o seu ouro e as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso. Então, olha só, ele falou assim, ó, quando eu falei para você, não era para você responder isso de volta, não. Era para você me entregar. Assim que Ben-Hadad quis dizer. Queria que você me entregasse as coisas. Não era para falar isso, não. Então, o rei de Israel vai chamar todos os anciãos da terra e vão dizer: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciões e todo o povo lhe disseram: não dê ouvidos e não consinta, porque Acabe era meio banana, né, gente? Ele simplesmente falou assim: olha, eu entrego para você. Mas os anciãos vão dar esse momento de luz aí para a cabeça de Acabe. Fala: meu filho, não faz isso não, você tá doido? Ele pega, chega aqui, exige algo nesse nível, você simplesmente fala que vai entregar? Não. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pedir a este seu povo na primeira vez, porém, não posso fazer o que você está pedindo agora. Então, a aliança que eu fiz com você anteriormente, beleza. Só que agora não dá não, meu filho. Não tem como. E os mensageiros se foram e deram essa resposta a Ben-Hadad, que tornou a enviar mensageiros, dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar, para encher as mãos de todo o povo que me segue. Então, ele falou: que os deuses entreguem Samaria diante de mim e que ela pereça, né? Isso que eles mandaram responder. Porém, o rei de Israel, ele responde: digam ao rei Ben-Hadad: quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Não canta antes da hora não, meu filho, tá? Para de falar aí. Quem fala muito faz pouco. Bem isso aí. Para de cantar de galo, para de se gabar. Vamos ver agora, vamos para a batalha. E vamos ver como é que vai ser. E Ben-Hadad, verso 12, ouvindo essa resposta, quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas, então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. Como quem diz, é guerra que Acabe quer, então vamos para a guerra, vamos para a batalha. Então Ben-Hadad ouviu essa resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo ali. Preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. E eis que o profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje o entregarei. Gente, era o rei Ben-Hadad, mais 32 reis. Não era só um pelotão, não, eram vários. E aí o Senhor fala, né? Eu vou entregar todo mundo nas suas mãos. Não tenha medo, não. Não tenha medo, Acabe. E Acabe perguntou: por meio de quem se dará isso? Ele respondeu: assim diz o Senhor,
pelos servos dos chefes das províncias. E Acabe perguntou: quem vai começar a batalha? E o profeta perguntou: você. Prepara aí, meu filho. Você que vai lutar. Você que vai começar. Aí Acabe parece que acorda de um sono profundo, né? Então, ele vai contar os servos dos chefes das províncias, que eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. 7.000. Lembra que eram 7.000 também que haviam sobrevivido? Eram 7.000 que eram fiel a Deus. Deus precisava só desses 7.000 mesmo. Independente de serem 32 reis ali contra eles, Deus ia provendo pouco, fazer muito. E aí o verso 16 vai dizer que saíram ao meio-dia Ben-Hadad, porém estava bebendo e embriagado nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que os ajudavam. Então até nisso Deus prevaleceu, ajudou aí na estratégia de guerra de Acabe, porque a hora que eles foram bem no alto do dia, bem na hora do almoço, e eles estavam com barriga cheia e embriagados, né? E Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Tô vendo ali um movimento ali. E ele disse: se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vieram lutar, prendam-nos vivos também. E os servos dos chefes da província e o exército que os seguia saíram da cidade. E cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu, destroçou os cavalos, os carros de guerra dos sírios, impondo-lhe grande derrota. Então, eles venceram. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, assim como com Josué, né? Seja forte, meu filho. Considere e veja que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Então, meu filho, ou você mata eles, ou você vai arrumar com a sua cabeça. Daqui a algum ano você vai ter outra batalha. E os servos da Síria lhes disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães. Forme outro exército, igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra, e vamos lutar contra eles na planície, e por certo, seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvido aos que disseram e disse, e assim o fez. Então, como eles escaparam, né? Escaparam para os altos montes. Eles falaram: vamos nos preparar. Vamos nos preparar que no devido tempo eles retornarão. Só que agora a gente está com uma estratégia programada. A gente agora vai ter capitães à frente, né? Prontos aí para batalha, ir para batalha em planícies, porque na planície a gente tem mais facilidade para vencer a guerra. E aí o rei deu ouvidos ao que disseram e assim o fez. Decorrido 1 ano, lembra que o Senhor havia falado, depois de 1 ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Então, depois de 1 ano, realmente cumpriu aí e eles foram contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam na frente para eles,
como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Então, eles eram em menor número. Mas, como eu disse, é no pouco que Deus faz mesmo, para provar que Ele é Deus. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda essa grande multidão nas suas mãos. E assim fez. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, esse homem aí de Deus, não é qualquer pessoa, vai profetizar aí para o rei Acabe. Vocês são em menor número, porém eu entregarei toda essa multidão nas suas mãos. Creiam, tenham fé, vocês vão vencer. E aí 7 dias estiveram acampados, um em frente dos outros. E no 7º dia travou-se a batalha. Então até nisso assim eles eram bem civilizados, bem respeitosos. Estavam ali de frente um para o outro e, como combinado, no 7º dia eles realmente lutaram ali contra os outros. E os filhos de Israel, num só dia, mataram 100.000 soldados. Gente, é muita coisa. Da infantaria. 100.000 soldados. 7.000 mataram 100.000. É muita gente, é muito como Deus prevaleceu sobre eles. Os restantes, eles fugiram para Afeca e entraram numa cidade. Mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Então, Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia da câmara em câmara. Então, eles vão tentar fugir, mas a muralha da cidade vai cair em cima dos homens. Eles nem precisaram. Sabe aquela expressão que eu falo assim, tem batalhas que o Senhor vai vencer para você? É isso. É isso, eles lutaram aqui contra 100.000 e ficaram ainda 27.000 homens. E esses, é como se eles dessem de cara com a parede, porque a própria muralha desmoronou sobre eles. E aí, para você ver, né, como que Deus prevaleceu realmente sobre o povo, enalteceu o povo de Israel, fazendo eles vencer. E aí, Ben-Hadad, né, que era o rei, a qual eles estavam lutando, fugiu e veio à cidade, que se escondia de câmara em câmara. Ele é o rei, ele fugiu e estava se escondendo de casa em casa, de lugar em lugar, tentando salvar a sua própria vida, porque eles já estavam matando todos, né? O próximo ali seria o rei. Então seus servos lhe disseram: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele nos poupe a vida. Será? Eles resolvem que eles vão se entregar. Vamos parar de ficar se escondendo aí. Eu já ouvi falar que eles são clementes. Vamos nos vestir com pano de saco, né? Que mostra humildade, mostra que você está se rendendo àquela situação, no caso, se rendendo ao povo de Israel. E vai que a gente consegue, né? Porque nessa altura do campeonato a gente só tem a morte mesmo. Então, ou a gente vai morrer por eles, frente a frente, sem ter medo, ou como covardes, fugindo por aí. Então, eles tentaram, né? Falaram, a gente já tá, vamos correr atrás do sim, a gente já tem o não. Então, se cingiram ao pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. E eles disseram: O seu servo Ben-Hadad manda dizer:
poupe minha vida. E Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isso como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vem e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Gente, não dá muito certo não fazer aliança com o inimigo. Mas, àquela altura do campeonato, ele teve as terras restituídas, né, para poder fazer comércio ali, para poder vender, comprar produtos. E ele vai aceitar essa aliança e vai deixar o rei Ben-Hadad, viver. Realmente ele vai usar de misericórdia, né? Vai que Jezabel não estava junto com ele ali e ele resolveu agir de misericórdia, só pode. Verso de número 35. Um profeta agora vai condenar a vida de Acabe. Olha só. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Aí ele vai olhar e falar assim: oi, mas hein? Mas o homem se recusou a fazê-lo. E por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afasta de mim, um leão o matará. Como é que ele ia saber, né, que esse profeta tinha algo ali a ser trago, uma orientação do Senhor? Mas o primeiro teste dele era que ele batesse no profeta. Como que ele ia saber? Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e disse: por favor, me esmurre. Gente, esse profeta, assim, quem fosse olhar, não ia entender mesmo não. Mas tem horas que o profeta diz coisas para nós e a gente tem apenas que obedecer. Como eu falei, o profeta é a voz de Deus. Por mais, às vezes, louca que pareça essa orientação, aos nossos olhos humanos, ela tem um propósito. E até esse aqui de dar uns tapas no profeta, você vai entender. Ele o esmurrou e o feriu. É isso que você quer? Você quer tapa? Então bora. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: este seu servo estava saindo no meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem dizendo: vigie este homem, se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este meu servo estava ocupado, daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: esta é a sua sentença, você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou, tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um profeta. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado. Quem? O rei Ben-Hadad.
povo inimigo. Cadê? Será a sua vida pela vida dele e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Então, quando o Senhor manda eliminar, elimine. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele orientou, né? Para que fosse feito. Mas não foi isso que foi feito. Ele simplesmente fez uma aliança ali, a gente viu no verso 33, né? Com o rei Ben-Hadad e deixou ele embora. E aí o profeta vai se disfarçar para dar essa notícia, porque Acabe tinha mania de matar os outros antes dos outros falar as coisas. Então, ele vai, através desse disfarce aí, ele estando todo machucado, né, sem poder ser reconhecido de fato, ele consegue dar essa notícia que o Senhor havia passado para ele. E aí Acabe agora vai seguir, sabendo que o Senhor agora entregaria sua vida para as suas vidas e a do seu povo para outra pessoa. E infelizmente ali ele perderia seu reinado por desobediência. Por desobediência. Por mais que a aliança pareça interessante aos olhos, se não for de Deus, não faça. Orientação de hoje. E aí finalizamos o capítulo de número 20. Vamos agora para Lucas do 23, do 1 ao 25. Lucas capítulo 23 vai ser o julgamento de Jesus diante dos homens, né? Eis que eles haviam prendido, só para refrescar a sua memória, Jesus, levado ele ali diante do sinédrio e julgado. E eis que ele auto se declara filho de Deus? Não. Ele pergunta, o que vocês acham que eu sou? E eles respondem, você é o filho de Deus? Eles respondem com uma outra pergunta. E ele fala, são vocês que estão dizendo. E não confirmando, né, mas deixando essa dúvida no ar, mas para bom entendedor, nem a palavra basta. Eis que ele aí é condenado por blasfêmia. Eles julgam que ele não era o Messias. E agora ele é levado diante de Pilatos. E olha só, Pôncio Pilatos, verso 23. Acusação aí dos líderes religiosos. Levantando-se toda a assembleia, levantaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nação, impedindo que se pague impostos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Mas a gente sabe que não foi bem assim, eles meio que torceram o negócio. Ele disse, dai a César o que é de César. A insígnia na moeda não é de César? Então devolvam o que pertence a César. Mas eles tinham que levantar um falso, né, para ver se colava. Então Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? A fama já estava bem esparramada aí. E ele diz, o Senhor que está dizendo. Como eu falei, estava todo mundo já sabendo a história, não precisava nem explicar muito. Todo mundo já conhecia a fama de Jesus. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão, eu não estou vendo crime não, gente. Eu sinceramente não consigo dizer que ele pode ser julgado aqui. Mas eles insistiam cada vez mais. E sabe aquela expressão, aquele popular que fala que a voz do povo é a voz de Deus? E aí Pilatos vai ficar meio receoso com esse monte de gente agitada, insistindo nessa situação. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Ele havia ensinado a todos os cantos, mas eles torceram, como quem diz, ele está instigando as pessoas em todos os cantos a se corromperem contra César.
E aí, verso 6 vai dizer que quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, já querendo fazer uma manobra política aí, né? Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, ele falou: vou passar o BO para Herodes, né? Eu nem posso julgar mesmo. Estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos ouviu Jesus, enviou Jesus a Herodes. Falou: se ele é da Galileia, eu não tenho como julgar por aqui. Leva ele para Herodes. Herodes vai ver o que vai fazer com ele. E quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava vê-lo também fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Então, como eu falei, a fama de Jesus havia corrido por todos os campos, mas agora ele estava numa posição não tranquila. Ele estava a ponto aí de ser julgado. Uma coisa era Herodes chegar diante de Herodes soltá-lo, dizer: não é condenação sobre esse homem. Mas Herodes insistia que ele tinha que mostrar alguma coisa, mas ele permanecia em silêncio diante dessas acusações e diante de tudo que era falado com ele. Verso 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusaram com veemência. Eles insistiam: eis que ele é culpado. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eles eram inimigos. Então, um jogou o BO para o outro. Ele falou assim: não, meu filho, toma aí que o filho é teu. Ele simplesmente interrogou Jesus, Jesus não quis se pronunciar, então ele devolve mais uma vez, só que agora vestido com um manto, eles caçoando de Jesus, porque Jesus não mostrava mais sinais e maravilhas, mas permanecia mudo como ovelha diante de matadouro ali. E eis que Jesus volta aí para as mãos de Pilatos. Pilatos, então, ele vai ter que fazer algo, né? Porque já é a segunda vez que Jesus é posto aí para ele. E ele, como alguém ali para governar e decidir, uma autoridade, ele resolve que vai trazer ali os sacerdotes do povo, aquele pessoal que já havia trago Jesus anteriormente. E lhes disse: vocês me apresentam este homem como sendo um agitador do povo. Mas tendo interrogado na presença de vocês, nada, vocês estão ouvindo nada. Eu verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusaram. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Não há nada que eu possa condenar eles, gente, pelo amor de Deus. E nem Herodes também achou alguma coisa. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Se vocês estão dizendo que ele é um perturbador da ordem, pela época era o quê? Açoites. Açoites para perturbadores da ordem. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Então ele simplesmente queria libertar Jesus, mas as pessoas ali estavam a condená-lo e pediram que fosse solto ali um daqueles que estava preso com motivo, Barrabás, né?
Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Então, Barrabás tinha um motivo de acusação para qual ele estava preso. E aí, Pilatos vai tentar, né? Quem sabe eu consigo convencer eles, trazer um pouquinho de sanidade para a cabeça dessas pessoas. Ele vai colocar um do lado do outro. Porque ele queria soltar Jesus. Pilatos queria soltar Jesus. E falou outra vez ao povo. 21. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique-o, crucifique-o. Eles queriam ver sangue, eles queriam ver morte. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Então eles realmente Pilatos fez algo que ele não queria fazer como governador, mas ele simplesmente toma a vontade do povo, como na época, né, era seguido como uma democracia ali. A voz do povo era ouvida e aí eles foram atendidos. A gente vai somente até aqui hoje e vamos seguindo aí nesse contexto da nossa leitura. Hoje nós falamos sobre Elias, né? E os momentos que nós temos de baixo, em que às vezes nós esquecemos do que o Senhor nos preparou, nos capacitou. Às vezes vem momentos de depressão, em que achamos que Ele se esqueceu de nós, mas nós somos um com Ele. E Ele nos capacitou mais uma vez para vencer essas dificuldades. Ele nos alimenta espiritualmente para vencer as batalhas. E assim, se não estamos mais aptos, Ele levanta outro. O Senhor sempre vai levantar outra pessoa. E ali, Eliseu é levantado. Ele prontamente ouve o chamado de Elias e segue. E vimos também Jesus aqui, seguindo aí para a sua crucificação. Mas nós sabemos que, por mais que o povo também não tenha sido justo, foi necessário que ele viesse e morresse para cumprimento da profecia. Talvez eles não compreendessem o real motivo do que eles estavam fazendo, mas aquilo ali trouxe morte num primeiro momento, para que pudesse trazer vida para mim e para você. Amém? Eu me despeço então de você aqui hoje e nós continuamos aí na próxima. Até. Tchau.